Fala, gente boa! Bom, a primeira foto, tá, que eu mostrarei a vocês será a desse cara aqui, tá? A única coisa que eu já poderia adiantar a respeito dele, tá? É que o apelido dele era Bochechão, tá? É esse cara aqui, tá? Esse cara, ah, esse, acho que vocês estão vendo bem ele, né? Esse cara aqui que está sendo tocado, né? Pelo meu dedo, tá? Eu já pediria a vocês, tá? Que vocês aí do outro lado batessem palma, gritassem, comemorassem, fizessem tudo, enfim, fizessem tudo, menos soltar a franga, né? Por causa desse cara, né? Cuja foto eu estou mostrando a vocês, tá? O popular Bochechão, tá? E que com certeza está dando esse sorrisão aqui na foto, tá? Comemorando em função de alguma vitória do Caxias, tá? Já vou adiantando também que além do apelido dele dele, né, ter sido Bochechão, né? Ele vivia, tá, na zona sul da cidade, tá? Então, aqui mais um pouco da foto do Bochechão para vocês, tá? Então, enquanto isso, vocês vão aplaudindo, vão gritando, tá? Vão comemorando, menos, como eu disse ainda há pouco, soltando a franga, né? Bom, agora, tá? Chegou o momento de falar sério, tá? Mudando, né? Mudando radicalmente de assunto, né? Eu acredito, tá? Que vocês, se não estiveram lá, mas pelo menos já tenham ouvido falar, tá, da Estrada Bonita, da Estrada Rio Bonito, né? É uma localidade até bem conhecida, né? Muito conhecida, diga-se de passagem, que fica na divisa de Joinville com Garuva, né? Uma daquelas tantas localidades rurais, né, de Piraberaba, né? E essa localidade do Rio Bonito, né? É, uma parte, tá, do rio Piraberaba, rio esse que acabou dando nome ao distrito, tá? Esse rio, um trecho dele, melhor dizendo, corta essa localidade do Rio Bonito, né? Segundo relatos, né, de moradores, de antigos moradores, tá? Esse rio, tá, em uma certa época, isso bem lá atrás, ele chegou a ter entre 4 e 5 vezes mais, uma largura entre 4 e 5 vezes maior do que a largura que ele tem hoje, né? E segundo esses antigos moradores, ele chegou além de ser bem mais largo do que ele é hoje, o rio Piraberaba, ele chegou a ter 3 metros de profundidade. Então ele era um colosso, um verdadeiro colosso, né? E até para não perder o costume, né? Já irei mostrar umas fotos dessa localidade, né? Para vocês, né? Essa primeira foto, né? Ela é um prédio antiquíssimo. Esse prédio, tá? Ele é de 1931 e ele pertence à família Scholz, né? Caso não esteja enganado. Sim, pertence à família Scholz. Tem uma outra foto aqui dessa localidade do Rio Bonito, né? Essa aqui, tá, é a casa, né? Essa aqui é a casa. Essa primeira foto aqui, né? Essa foto aqui, essa casa, né? Essa foto que está sendo tocada pelos meus dedos é a casa da família Zeffel, né? E aqui do outro lado, né, na outra página, essa aqui é a casa da família Maia, né? Tem mais uma outra foto aqui, ó. Minto, né? Essa casa, essa última foto que eu mostrei a vocês, tá? É a casa da família Blanick, né? Blanick. E tem uma última foto até que eu gostaria de mostrar a vocês, né? Que é a casa da família Maia, né? Essa foto aqui, tá? Bom, voltando, né, a essa localidade do Rio Bonito, né? Só um instante. Sim. Essa localidade, tá? Ela, como não poderia deixar de ser, né? A grande maioria, se não praticamente todos os moradores, né, que vivem lá, né? Eles são de origem alemã. Então lá vivem os Zeffel, né? Cuja casa eu mostrei para vocês. Vivem os Ralph, né? Os Pope, né? Pope com 2 P's, né?
dois p's mudos, né? Os pisque, os chulos, os shows, né? Cuja casa eu mostrei para vocês ali, a primeira foto que eu mostrei para vocês, né? Os Witz, os Zitz, os Henk, os Rattenhauer, né? Reussy, Benkendorf, enfim, né? E caso, né, o glorioso e saudoso Mussum, né, Antônio Carlos Gomes Bernardes, né, esse era o verdadeiro nome do saudoso e genial Mussum, né, caso ele ainda fosse vivo, né, com certeza ele faria festa nessa região, né, porque obviamente vocês já devem ter percebido o motivo, né, durante uma certa época, essa região do Rio Bonito, ela chegou a ser uma das maiores produtoras de cachaça de Joinville, né? E além dos muitos alambiques que havia nessa região, também havia muitos engenhos, né? Principalmente engenhos de farinha de mandioca e de arroz, e também muitas olarias. Era uma região com uma concentração até bem considerável, com um número até bem considerável de olarias, né? E, inclusive, o último alambique, né, caso não esteja enganado, o último alambique da região, né, que ficava na Estrada Bonita, né, ele acabou sendo desativado em 2009. Então, foi algo que teve uma duração bem grande, né? E as principais culturas agrícolas da região, né, eram e ainda são, né, o arroz, o feijão, o milho, a batata, a cana-de-açúcar, o aipim e a banana, né? Então essas seriam as principais, as grandes culturas agrícolas dessa região do Rio Bonito, né? E as principais criações de animais, né, são de galinhas, porcos e vacas, né? A primeira escola da região foi a Escola Isolada Rio Bonito, que era uma escola mantida, né, uma escola particular, mantida pela comunidade luterana local, né? E ela tinha apenas um professor, e como não poderia deixar de ser, o ensino dessa escola era um ensino bilíngue, né? Ou seja, em português e em alemão, né? E essa região, tá? Ela passou a ter acesso à energia elétrica, isso por volta de 1962. E a água encanada, essa região ela passou a ser atendida, né? Passou a ter acesso à água encanada ali por volta de 1988, né? Embora como eu acabei de dizer, em 88 essa região ela começasse a ter acesso, né, à água encanada, mesmo assim uma minoria dos moradores locais que faziam uso dessa água encanada, né? A água de poço ainda é utilizada em grande escala, né, nessa comunidade do Rio Bonito, né? E o primeiro automóvel, né, dos moradores, o primeiro morador local, né, a ter tido um automóvel foi o Ricardo Eugênio Scholz, que foi um Chevrolet modelo 1928. Os moradores locais eles conheciam, né, esse automóvel, esse carro do seu Ricardo, né, como Fumaça, né? Esse era o apelido carinhoso, né, que os moradores do Rio Bonito deram a esse primeiro automóvel, né? E tem uns nomes aí, perdoe-me, né, pela minha péssima pronúncia de alemão, né? Mas em todo caso aqui irão os nomes, tá? Leôncio de Volsan, Herbert Schmalz, Johnny Eberhard, Poole e Piske, tá? Antes que vocês fiquem bravos comigo, tá? Eu não xinguei ninguém, tá? Esses verdadeiros palavrões que eu acabei de ler, tá? Esses caras, né? De Volsan, o Schmalz, né? Eberhard, os outros dois caras, né? Eles foram os primeiros comerciantes da localidade do Rio Bonito, tá? Isso logo no início da estrada, ali no trecho inicial, caso não esteja enganado, da estrada Rio Bonito,
Existe a Sociedade 15 de Outubro, né? Sociedade Ginástica 15 de Outubro. É uma entidade antiquíssima, tá? Essa sociedade ela foi fundada em 15 de outubro de 1910, então tem tempo pra caramba, né? Tem 114 anos de existência. E antigamente, tá, isso entre 5 e 6 vezes ao ano, né, por ano, eles promoviam bailes, né? Embora, como eu disse, acabei de dizer, né, fosse uma quantidade bem reduzida, né, fossem poucos bailes, né, ao longo do ano, esses bailes eram bailes bem afamados, né? Antigamente era muito comum, né, isso infelizmente, né, os bailes eles terminarem em confusão, em briga, né, em confusão, em briga generalizada. Só que no caso da Sociedade 15 de Outubro, tá, os homens eles eram obrigados a entrar, né, a trajar terno e gravata, tá? E ao longo, né, enquanto ocorriam os bailes, existiam vários fiscais justamente para não permitir que esses bailes eles degenerassem, né, terminassem em confusão, né? E esses bailes da Sociedade 15 de Outubro eram bailes bem famosos, bem afamados antigamente. Inclusive, a banda do batalhão, a banda do que hoje é o 62BI, ela se apresentou muitas vezes nesses bailes da Sociedade 15 de Outubro, né? A banda Turek, que era uma banda muito tradicional, muito conhecida nas localidades rurais de Joinville, também se apresentou muito na Sociedade 15 de Outubro, né? E um outro fato bem curioso, né? Na verdade, dois outros fatos bem curiosos, né? É que essa região do Rio Bonito era uma região com uma concentração muito grande de macacos bugio, né? E uma crença que os antigos, as pessoas mais antigas, né, elas tinham, é que quando o macaco bugio ele berrava, isso era sinal de que haveria chuva, né? E nos anos 40, caso não esteja enganado, houve uma febre, né, que acabou matando praticamente boa parte, né, quase todos os macacos bugio que viviam nessa localidade do Rio Bonito, né, lamentavelmente, né. Uma outra curiosidade, uma última curiosidade, né, que eu queria trazer para vocês, né, a respeito dessa localidade do Rio Bonito, tá? É que há um trecho, tá, da Estrada Três Barras, né? A maior parte da Estrada Três Barras, ela fica no território de Garuva. E é uma parte bem pequena que pega Joinville. Então essa parte pequena, né, esse trecho joinvilense, da Estrada Três Barras, ele fica na margem esquerda, né, da BR-101, e essa estrada, né, esse trecho, né, ele é um trecho paralelo à BR-101, né? Por que estou mencionando a Estrada Três Barras? Bom, existe, tá, um relato de 1730 de um padre, tá, de um vigário, né, um padre chamado José Pinheiro. E esse padre, José Pinheiro, ele vivia em Desterro. Desterro, para quem não sabe, hoje é Florianópolis, tá? Então esse relato desse padre, esse relato de 1730, é o primeiro relato, tá, referente a essa estrada que eu estou mencionando, a Estrada Três Barras, tá? Embora, tá, já existisse uma picada, né, que equivale hoje à Estrada Três Barras, tá? Foi só a partir de 1757 que essa estrada ela começou a ser aberta, tá? Na verdade, estrada era um apelido, porque na verdade não passava de uma picada no meio do mato. Foi só a partir de 1839, ali na virada de 1839 para 1840, tá? Que esse picadão, né, no meio do mato, ele passou a ser verdadeiramente uma estrada, tá? Ela foi aberta e passou a ser verdadeiramente uma estrada, tá? E há referência, né, que por volta de 1826, nessa região, já houvesse um fazendeiro, que era um tal de Joaquim José Santana, que vivia nessa região, tá? Possivelmente, muito provavelmente, né? Certamente, além desse fazendeiro, muitas outras pessoas já viviam nessa região. Então, ainda há pouco eu falei, citei várias famílias de origem alemã que vivem nessa comunidade do Rio Bonito, mas repetindo, já desde 1730, essa região já era conhecida e possivelmente muitas famílias já vivessem no que hoje o que hoje é a localidade do Rio Bonito, né?
Mas afinal de contas, o que aquele cara, né, cuja foto eu mostrei para vocês, tem a ver com a localidade do Rio Bonito, né? Com certeza vocês devem estar tendo a mesma sensação, tá? Que alguém teria ao tentar inutilmente tentar entender o significado das letras de alguma música do Djavan, né? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, isso eu explicarei no vídeo seguinte, tá? Até porque esse vídeo já está um saco, tá? Então, aguardem, porque o mistério será desvendado no próximo vídeo, beleza? Então, até lá!